Episódio 59 no ar do Plataforma. Hoje o papo é com o Jorge Kadowaki, né? O nome dele é japonês, eu acho. A gente teve um papo muito da hora. O Jorge, ele tem um canal, né, no YouTube, também um podcast, né? Que é um de entrevista, de bate-papo com jogadores ao redor do mundo. E não necessariamente jogadores que estão nas grandes ligas, né? São jogadores que estão em lugares assim que a grande mídia não foca, né? Nicarágua, Honduras, nos Estados Unidos também, enfim, ao redor do mundo, né? Na Ásia, na África, até mesmo na Europa, na Malásia, enfim, mas que não são as grandes ligas. Então ele conversa com brasileiros que jogam nesses lugares, né? Não só jogadores, mas técnicos, jogadoras também. Pessoal da preparador de goleiros, enfim. E, cara, eu me viciei no conteúdo do cara, porque são vários papos interessantes e o trabalho que ele faz é um pouco parecido com o que eu faço, né? Conversar com gente que eu admiro, que eu gosto, que tem histórias legais para contar, então ele preserva esse lado mais da vida do atleta, da história do atleta, do que necessariamente o rendimento do cara dentro de campo. Também para dar um foco para esses jogadores que não são vistos pela grande mídia, né? Então, antes de a gente ouvir o episódio, vai aquele recadinho de sempre, que é o do Clube TDQ. Você já sabe o que é o Clube TDQ? Se não sabe, eu te explico. O Clube TDQ é o Clube de Assinantes do Teólogo de Quinta. Com 10 ou 20 reais ou mais, se tiver ao seu alcance, você entra para o Clube TDQ. A partir do momento que você faz um Pix com esse valor de 10 ou 20 e começa a receber conteúdos exclusivos do Teólogo de Quinta, você vai estar ajudando a gente financeiramente, ajudando a gente a mandar uma grana para o nosso editor, a investir mais no nosso conteúdo aqui em relação a qualidade de áudio, a qualidade nas redes sociais, enfim, crescer de alguma forma, né? E tudo isso envolve dinheiro, tudo isso precisa de dinheiro, né? A gente não se mantém através do podcast, então a gente precisa de tempo, tirar um tempo para poder produzir mais, então tudo isso tem custos, né? Então, com 10 reais você entra pro clube de assinantes e com 20 reais você também entra pro clube de assinantes e tem uma diferençazinha aí de um pro outro, né? O plano de 10 dá certas recompensas e o de 20 dá outras. Tudo isso você vê no nosso Instagram, entra no nosso Instagram, @teólogos de quinta. Lá vai ter o link que você pode entrar pro Clube TDQ e você pode ver as recompensas que lá tem também. E lá também tem um Pix para você mandar, para você entrar hoje mesmo e fazer parte do nosso clube. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que tá da hora. Fala galera, Jonathan Fernandes na área para mais uma plataforma de número 59. Estou aqui com o Jorge Kadowaki, não sei como é que é o nome dele. E a gente está na segunda tentativa de gravar, a gente não vai enganar vocês, tá? Já tentou gravar a primeira vez, a internet deu uma travada, então a gente está tentando gravar novamente. Vocês não precisavam saber disso, mas como vocês sabem que eu sou transparente com o meu público, está aqui novamente. Então, Jorge, se apresente, mano, para quem não te conhece. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu agradeço o convite mais uma vez, não fingindo espontaneidade. Bom, Jorge, quem eu sou? Bom, sou um paulistano, nasci e cresci aqui na cidade de São Paulo. Morei algumas vezes no interior do próprio estado aqui, sou um ponte-pretano. Eu não nasci ponte-pretano. Academicamente, sou um administrador de empresas, contador também, quase toda a carreira feita na área de finanças, mas um apaixonado por comunicação e por esportes. E é por tal motivo que estamos aqui, correto? Exatamente. E como eu começo todas as plataformas, falando pro convidado como é que eu conheci ele, como a gente tinha falado quando a gente tentou gravar pela primeira vez, eu te conheci no Spotify, pesquisando o Atlético Acreano ou Álvaro Miguel, né, que é o meu principal ídolo do Atlético. Tudo que ele fez pelo Atlético naqueles anos ali, 2016, 2017, 2018, um pouco de 2019 também. E aí eu vi que você trocou ideia com ele, com o Álvaro, depois eu fui ver mais conteúdo seu.
você conversa com gente que está fora das grandes ligas, né? Eu achei muito interessante o seu trabalho. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa ideia de conversar com gente que é a mais alternativa. A ideia parte do princípio de uma justiça social, não sei dizer o termo. É que eu acho que, puxando um pouco até do gancho da primeira vez que a gente tentou a conversa, você falou com gente da MTV, eu sou mais velho que você e eu vi MTV nos anos 90, na primeira metade. A MTV dava espaço para artistas diferentes daqueles que eu via na TV aqui em São Paulo ou que eu via nas rádios de São Paulo. E óbvio, nem todo mundo apreciava ou nem todo mundo chegava a ver esse conteúdo, mas acho que quem tinha curiosidade tinha uma boa oportunidade de conhecer algo diferente, muitas vezes se encantar e eu acho que de certa forma abrir a cabeça, né, para outras culturas, outros artistas, outras histórias e vai descobrindo coisas muito fascinantes fora da sua bolha, né? Então foi assim com o esporte. Como eu falei, eu não nasci pontepretano, nem tenho ninguém, não tinha nenhum conhecido na cidade de Campinas, por sinal, nem de família nem nada. E foi por essa curiosidade mesmo. Eu troquei de time quando era adolescente e me encantei com a história da Ponte. E acho que vai um pouco contra, entre aspas, a lógica da maior parte das pessoas, que é torcer para o time que é campeão. Não que eu não gostaria que a Ponte fosse campeã, eu gostaria muito. Fui até para a Argentina acompanhar a Ponte Preta na final da Copa Sul-Americana, 2013. Mas acho que tem muito além do que se vê, né? O que se costuma ver isso. E a partir desse princípio de gostar muito de comunicação, eu criava já conteúdo na internet desde os anos 90. E a combinação disso faz com que eu já tenha promovido muito futebol americano no Brasil, né? Eu tinha um blog no Lance para falar exclusivamente de futebol americano e que acontece no Brasil. Na ESPN eu consegui um espaço para falar de Ponte Preta, na ESPN FC. Fui blogueiro de Atlético Bilbao, na ESPN também. Então, achei a internet, o avanço da internet permite que a gente consiga criar conteúdos como esse, dar visibilidade de uma forma muito mais fácil e aproximar pessoas, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante de tudo. Não fosse isso, a gente não estaria falando aqui agora. Com certeza. Recentemente eu gravei com o Álvaro Lugolo, que ele tem um blog chamado, uma página no Instagram chamada Fiorentina Brasil, que é o time que eu torço também na Itália, né? Que é a Fiorentina. E ele falou também que estagiou na ESPN. Ele se formou recentemente em jornalismo e ele estagiou lá também na ESPN. Ele falou sobre que foi lá, na verdade, estagiando lá, que ele teve a ideia de criar essa página da Fiorentina Brasil e escrever conteúdo sobre a Fiorentina mais afinco. E ele falou que uma coisa legal que ele falou, que eu achei interessante, é que na medida que ele escreve sobre a Fiorentina, ele vai aprendendo também. Né? Que, é claro, ele não mora lá, ele não está lá para acompanhar o dia a dia, como a gente está aqui para acompanhar o dia a dia dos times brasileiros. Então ele vai pegando informações de sites de lá e vai traduzindo em português e vai trazendo e ajudando torcedores como eu, que gostam da Fiorentina, mas infelizmente a gente não tem grandes informações sobre o time, né? Que nem a gente tem de Milan, de Inter, de Liverpool, enfim. Fiorentina é um caso bem interessante, né? Acho que você escolheu um time que viveu anos áureos até o começo dos anos 2000, passa por uma crise financeira absurda e se reconstrói de uma maneira muito bonita, né? Então, acho que essa curiosidade que eu falei, que com certeza te desperta também, vai muito além do que acontece em campo, né? E acho que isso é reflexo de quem é curioso, sem dúvida, mas que acaba gostando de história, geografia, sociologia de certa forma, enfim, várias áreas aí humanas, gostar de conhecer além do tradicional. Claro, não vai te impedir de admirar um Ibrahimovic jogando no Milan, ou de ficar feliz de ver um Vinícius Júnior aí jogando bem hoje no Real Madrid, mas essa é a graça da internet. 10 anos atrás talvez não fosse possível ter um Fiorentina Brasil, né? Exatamente. E outra, aquilo que a gente estava falando um pouco na tentativa que a gente tentou gravar, o futebol ele vai além do campo, né? Na verdade, o campo ele é o resultado final, ele é o produto entregue, mas ele começa lá atrás, ele começa na diretoria do clube, ele começa no investimento, ele começa no maqueiro, no roupeiro, no massagista, ele começa lá atrás, ele conta uma história, né? Uma coisa também que me incomoda muito nas análises esportivas da galera tipo, jogou bem, jogou mal. Sempre me incomodou isso, sabe?
esse negócio de que jogou bem e jogou mal. Eu entendo que é meio que comercial isso. Tem que entregar isso para quem tá. Principalmente para quem é torcedor mais fanático, assim, e gosta de fazer conclusões rápidas, né? Mas, pô, às vezes o jogo ele conta uma história que vai muito além daquilo ali, né? Ele vai muito além de jogou bem e jogou mal. Ele tem uma narrativa. O futebol, assim como qualquer outra coisa que tem história inserida, ele tem uma narrativa, ele tem início, meio e fim, ele tem contextos, ele tem aberturas, óbvio, tem a paixão, né? Por ser um esporte, tem a paixão do torcedor, tem a paixão dos jogadores, mas ele conta uma história e essa história não pode ser ignorada. Então, acho que isso também faz com que eu goste mais dessa coisa. Eu gosto de acompanhar aqui na minha cidade de Rio Branco, eu gosto de acompanhar a história dos times aqui, jogadores que fizeram história aqui. Eu gosto de ouvir histórias de pessoas, né? Eu conversei com o Eduardo, que ele foi atacante do Atlético Acreano em 2017, ali do Polaco, com o Rafael Barros, né, o Rafa Gol. E ele contou a história, uma coisa que passou despercebido para nós, mas que ele contou na gravação, que eles nunca tinham perdido tanto gol quando eles perderam no jogo de ida lá contra o Cuiabá. Foi 2-1, foi 2-0, na verdade, pro Cuiabá. E eles perderam muito gol, e ali, aqueles gols ali custaram a classificação, né? Que se eles tivessem pelo menos feito, sei lá, 2-1, ou segurado o empate lá, 2-2, 1-1, a história seria diferente aqui no Acre, né? Eu vou complementar o que você disse. Você falava muito de diretoria, bastidor. Muitas vezes, o que eu acabo inferindo, não sei se pode ser uma verdade absoluta, mas me alimentando de outros canais também, aqui no YouTube, lendo bastante. Muita coisa é influenciada por algo inconsciente nas pessoas, nos clubes, né? Por exemplo, a forma como o time joga, a forma como a torcida cobra. Às vezes é um fenômeno, por exemplo, eu não me lembro onde que eu vi isso daí, se foi algum livro, se foi algum vídeo, se foi uma combinação de fatores. Mas na primeira metade do século XX, a Argentina que era o futebol bonito aqui do continente. E o Brasil mal tinha futebol. Vai procurar a história do Brasil pré-1950. Quase não existe, né? Mas porque hoje a Argentina é conhecida como um futebol mais brigado, e aqui em tese o pessoal fala que é o jogo bonito. Lá tem uma questão de guerra, né? De como enfrentaram a Segunda Guerra, como enfrentaram a ditadura, como o governo impôs uma mudança cultural. E isso foi carregado da forma como o pessoal torce, como o pessoal joga. E aqui tentou se fazer o jogo bonito. E isso acontece em muitos clubes, cara. Muitos clubes, por exemplo. Você não vai esperar que um Corinthians jogue um futebol lindo, mágico, maravilhoso. Normalmente o pessoal quer que seja um time brigado, e normalmente as conquistas foram, tirando o período aí do Luxemburgo, se fechando. Né? Coisa inimaginável no Santos, por exemplo. Quando o Santos traz um treinador português com um viés mais defensivo, ele poderia ter tido sucesso, mas não fazia parte da cultura, consciente ou não do clube. Então o futebol vai muito além, cara. Muito além. E falando de Atlético Acreano, essa curiosidade minha, eu tive a felicidade de acompanhar o Atlético Acreano no esporte interativo via aplicativo. Pra mim era o melhor time do Brasil, e nessas andanças do canal, desses contatos que eu tive, falei com o Polar, falei muito bem do time, e ele acabou mencionando que seria, Álvaro Miguel ficaria muito feliz de ouvir todos os elogios que eu falei, e eu, de mente aberta, falei, tá bom, depois da entrevista, me passa o contato dele. E foi assim que eu acabei, tendo uma entrevista incrível com o Álvaro, porque é um treinador entregou resultados incríveis, mas o caminho para entregar os resultados acho que são mais incríveis ainda, né? Eu digo que o Álvaro é meu maior ídolo do Atlético, porque foi ele quem fez eu virar torcedor do Atlético, né? Porque até então, aqui no Acre a gente tem o nosso futebol, a gente cobra muito do nosso futebol acreano. A gente acha que tem gente por aqui que eu, sei lá, me dói no sangue nos ouvidos quando eu escuto falarem isso, mas tem gente que é daqui que fala que nenhum time acreano nunca vai chegar numa Série B. E eu falo, cara, calma, baixa a bola um pouquinho, diminui um pouquinho esse tom de voz aí, porque o nosso futebol, ele é muito novo, profissionalmente falando. O nosso futebol era amador até a década de 80.
sabe? Até a década de 80 o futebol acreano ele era amador, ele não disputava campeonatos nacionais. Ele era amador. Se você pegar a história do futebol acreano, e eu já conversei com gente que é mais especialista sobre isso que eu, o próprio Paulinho Henrique Nascimento, que é um jornalista aqui do Acre, que ele apresenta o Globo Esporte aqui. Ele apresenta o Globo Esporte, tem 24 anos, ele já fazia o Globo Esporte quando eu nasci, então ele faz o Globo Esporte do local aqui há muito tempo. E ele é um gênio sobre o futebol acreano, e ele contou, quando eu troquei ideia com ele, ele falou sobre isso. Então o nosso futebol é muito cobrado, porque a gente também tem uma carência enorme, né? Eu sou torcedor de São Paulo, e eu só sou torcedor de São Paulo porque o nosso futebol acreano não tinha um time que me fizesse gostar, não passava na TV. O que passava na TV era Flamengo, São Paulo, Botafogo, Vasco, Corinthians, era isso que passava na nossa TV. E isso também tem influência, né, Jorge? A TV tem muita influência pelo time que você vai torcer, né? Sim, porque acho que é um fenômeno coletivo, né? Vamos lá, falando mais uma vez, muito além do que está em campo. Os times do Rio de Janeiro tinham uma popularidade muito maior num tempo mais antigo, porque a Globo, que era a principal mídia, ela passava os jogos, não só a Globo, acho que outros canais também, mas passava os jogos do Rio para o resto do Brasil, né? Só São Paulo via jogos de São Paulo, que eu saiba, acho que Minas via jogo de Minas, e o Sul via jogos do Rio Grande do Sul. Então, quando os amiguinhos, todo mundo torce para esses clubes, é natural que você acabe torcendo, seja por até uma necessidade de um sentimento coletivo de fazer parte, né? E sobre o futebol do Acre, o seu comentário faz todo sentido. Não precisa ser necessariamente do Acre. Tive uma conversa bem interessante com um jogador brasileiro, 11 anos, no Japão. E no meio da conversa a gente falou do desenvolvimento da liga no Japão. A J-League está próxima de completar 3 décadas. E o futebol praticamente inexistia no Japão no começo dos anos 90. E olha como está hoje em dia. Ganhando 3-0 da Argentina no Sub-23, colocando o jogador no campeonato espanhol, campeonato inglês, escocês. Começando a surgir jogador japonês que faz uma diferença técnica, comportamental, além de propriamente a disciplina japonesa. Ou seja, leva tempo, cara. Tudo leva tempo. Mas acho que é mais fácil ser cético, é mais fácil não acreditar e não lutar na mudança, né? Acho que muita gente vai desacreditar a gente ou quem tiver ao seu redor. Mas olha só, veja bem, claro, existem fatores aí de como houve o financiamento dos clubes, mas você tem em Tombos, lá em Minas, uma cidade que nem deve ter 30 mil habitantes, um time na Série C, que é Tombense. Você tem Riachão do Jacuípe, se não me engano, acho que não tem nem 50 mil habitantes. Tem um time na Série C que é a Jacuipense. Você teve durante muito tempo a Luverdense, em Lucas do Rio Verde, que se não me engano também não tem 50 mil habitantes. Uma Chapecoense ganha uma Copa Sul-Americana numa cidade que não tem 300 mil habitantes. Daí eu te pergunto, não tem isso no Acre, cara? Cara, e assim, eu lembro também, eu posso até me confundir a data, mas se não me engano foi em 2016 que quem ganhou o campeonato acreano aqui foi a DESG. E a DESG é um time do interior do Acre, é Senador Guilmar. Fica vizinho aqui de Rio Branco. E, caramba, quem é do Acre sabe, Senador Guilmar é muito pequeno, cara. Senador Guilmar é um centro ali e pronto, é pequenininha que só a cidade. E um time do interior nunca tinha ganhado o campeonato acreano, o campeonato profissional, né? Nunca tinha vencido. E fez história, cara, esse time da DESG. Os títulos do campeonato acreano é dividido entre Rio Branco e Juventus, às vezes Independência. O Independência, ele fez muita história ali nos anos 90, que não era a minha época, mas quem é mais velho conta, né? Fala que o Independência, inclusive até o Garrincha já jogou no Independência, na época, em épocas atrás aí. E o time do Independência é um time muito forte. E hoje nem disputa o campeonato acreano, né? Por conta de problemas financeiros e tudo mais. Eu acho que tem essa coisa também de a gente olhar para times da região norte e ver eles mais competitivos do que a gente, né? A gente olha para o Pará e vê Paysandu e Remo ali, que é uma coisa tipo absurda. A gente olha para Manaus, vê agora o próprio Manaus fazendo uma campanha muito, muito linda, assim. A gente olha para o próprio Cuiabá, né, de Mato Grosso ali. E bate um pouquinho dessa coisa de caramba, por que a gente não
Mas a gente esquece que o Flamengo já ganhou do Bahia aqui no Arena da Floresta lotado, com um show do Rei, Testinha jogando muito. Bahia, cara, Bahia que hoje é time de Série A. E já perdeu do Rio Branco aqui. O Rio Branco, que já foi um. O Rio Branco já disputou a antiga, aquela Copa, eu não sei se era sul-americana na época, mas era um torneio que quem ganhava a Copa Norte ganhava uma vaga, né? E o Rio Branco já disputou o Campeonato Internacional. É história, tudo isso é história, né? Um time ele não é construído só com o momento, não só com o presente, não só com títulos. É construído com altos e baixos, né? Conquistas e tentativas, acertos, erros. Isso tudo constrói um time, né? Isso tudo constrói a carreira de um jogador, isso tudo constrói uma identidade, né? Sim, acho que, mas também tirando o caso aí do Álvaro, desconheço algum time que não tenha conseguido ser uma injeção de capital, de grana mesmo, suficiente para ter esse nível de conforto. É muito raro, principalmente a manutenção do projeto, né? Às vezes acontece de ter um Paranavaí ganhando o Campeonato Paranaense, um Ituano ganhando o Campeonato Paulista, mas normalmente, a partir do momento que acontece a venda dos principais jogadores, é difícil a manutenção, né? Vamos lá, vamos falar dos campeonatos que a maior parte das pessoas acaba conhecendo. Você tem um Ajax que chega numa final de uma Champions, ele não repete a campanha no ano seguinte, muitas vezes ele nem chega na Champions. Ele vendeu os jogadores, né? Então, mas pelo menos uma vez é possível chegar. Acho que tem que ir de pouco em pouco. Com a existência de uma Copa Verde, acho que um time do Acre indo bem já anima, que foi como o Manaus acabou tendo um avanço nos últimos anos e acabou performando bem, o Cuiabá também. Dá uma confiança, né, de ter esse parâmetro dos estados vizinhos. Acho que é importante pro Acre, cara. Ter essa representatividade, ter alguém que represente, não só o Acre, tipo a região norte mesmo. Pra mim, poxa, como é que a gente não tem um representante da região norte na Série B, cara? Tem uma outra coisa, eu ia falar desse assunto mais lá na frente, mas eu acho que já dá pra puxar agora sobre isso que você acabou de falar. Me corrija se eu estiver, viajando, mas, cara, você não acha muita tortura ter 64 times no Campeonato Nacional, disputando 4 vagas de acesso? 64 times, mano, disputando 4 vagas. É muito, sendo que muitos deles vão cair na primeira fase e não vão ter mais calendário durante o ano para jogar. É quase um assunto que chega em quase toda a conversa que eu tenho, né, no podcast que você ouviu, porque sim, a ideia muitas vezes de mostrar os brasileiros ao redor do mundo é que faltou espaço para eles no Brasil, que pode parecer algo inconcebível numa terra que diz ser o país do futebol, né? Acho que se você pensar, tanto atleta, tanta gente que joga futebol, uma previsibilidade de um ano só existe para talvez 60 times, né? Ele tem um calendário anual. Então é muito cruel, cara. Não só a Série D, acho que faz pensar, por exemplo, por que não replicar? O assunto vai muito além da curiosidade, né? Acho que tem outras coisas que influenciam nisso, mas, poxa, você vê na Alemanha, que nem eu entrevistei jogadores da 5ª divisão da Polônia, 6ª divisão da Alemanha, e são campeonatos nacionais. O cara tem uma previsibilidade de calendário do ano todo, ou seja, ele consegue manter a família sustentada ao longo do ano. Ou pelo menos manter parcialmente, se for semi-profissional, mas consegue. Então, é quase algo guerreiro, um time do norte abrir espaço para outro e alguém garantir uma vaga para outro e tentar a sorte depois, né? Acho que é cruel. Muito cruel. Assim. E, cara, a gente está agora com esse negócio de pandemia, a gente está vivendo isso bem de perto aqui. O campeonato ucraniano era para ter começado em março, por conta da pandemia. Decidiram, né? O governador chegou à conclusão de que não era seguro o campeonato ucraniano acontecer. E tem times aqui, cara, que tiveram que desmontar os seus elencos e voltar para a sua cidade, né? Porque o Maitá, por exemplo, que é um time de Porto Acre, fica o quê? Fica uns 70, 80 quilômetros de Rio Branco. E eles tiveram que desmontar o seu elenco, porque eles estavam dormindo na sede da federação, que fica no Florestão, né? O estádio que o Atlético mandava os jogos na série D e C. E, cara, aí você pensa, né? São jogadores que precisam jogar para ter seu sustento, seu salário.
aqui ainda é tratado, não só aqui, né? É óbvio que eu estou usando o Acre como exemplo porque é meu lugar de fala, é onde eu estou. Mas muitos estados aí que tem um futebol mais no eixo, assim, fora do eixo, assim, passa por isso, está passando por isso, está enfrentando isso, né? A gente é acostumado Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, que tem grandes times, tem um salário muito melhor do que o da região norte aqui, e até a região nordeste. Os caras conseguem viver, né? Ainda conseguem se manter com suas dificuldades, mas, tipo, aqui, por exemplo, o Humaitá, um time do interior, que vem para a capital somente para disputar o acreano, né? Porque não tem calendário. O Humaitá não tem calendário, é o acreano e pronto, acabou. O Humaitá não existe mais. Disputou o campeonato acreano, dificilmente vai conseguir ser campeão no primeiro turno, no segundo turno. Então não vai conseguir a vaga para a Copa do Brasil, nem Série D. E tenta vender umas camisas aqui, que quando eu posso, eu tento ajudar os times da capital, comprando camisa, comprando produtos, indo no estádio. Mas depois disso acabou o time. E aí os jogadores têm que ser vendidos para os times que foram campeões, né? Acontece muito isso aqui. Por exemplo, o Rio Branco foi campeão do Acreano, vai disputar a Série D e a Copa do Brasil. Os jogadores que se destacaram nos outros times são negociados para o Rio Branco. Acontece muito isso aqui. Então aí você pensa, né? Beleza, Champions League é legal, Libertadores é legal, muito bom, o Brasileirão Série A, muito bom, mas aí esse futebol mais alternativo, digamos assim, e essa galera que está tentando, né, todos os dias jogar e se manter e tenta um pouquinho de visibilidade para, sei lá, poder se destacar, como é que sobrevive, né? Então eu acho que o mínimo que a gente pode fazer por esse futebol, que no nosso caso é a comunicação, né, dar visibilidade para essa galera, mostrar para a galera que existe o futebol, ele é além do que é mostrado na TV. A gente tem que fazer, né? Cara, o mundo mudou muito, eu acho que nos últimos 6, 5 anos mudou muito, com internet, principalmente por internet, cara. Acho que hoje em dia dá para pensar em algo fora do que já é feito. Digo, fica uma pergunta aí no ar, por exemplo, existe nas Ilhas Faroe, ou Ilhas Faroe, liga profissional num país com uma população menor que a do Acre. Não sei se é organizada pela federação ou não, mas os caras transmitem por internet, eles conseguem se organizar. Acho que basicamente o meu discurso acho que de repente deveria haver uma organização de uma forma diferente para tentar fazer com que a coisa seja sustentável, assim como aí o que eu faço com o meu canal é mostrar os caminhos das pessoas que saíram do Brasil, né? E gosto muito de entrevistar os jogadores da região norte que mostraram muito da dificuldade que foi jogar aí, a logística é difícil. Outro dia entrevistei um rapaz que está se naturalizando jogador de Suriname, que cresceu na base em Belém. Não tem muito espaço, né? Você tem um Paysandu e um Remo fortes, mas nem sempre estão fortes, né? Muitos espaço por crise e tem muita gente boa querendo jogar. E aí chega naquela idade dos 18, o cara precisa tomar uma decisão, muitos desistem da bola, né? E ele viu o caminho via Suriname e, cara, é curioso, é um caminho interessante. Então, acho que hoje em dia existem N formas de mudar, mas dá, cara. Hoje em dia dá, principalmente para dar visibilidade, seja via meu canal, seja tentando fomentar localmente. Dá para pensar diferente, cara. E nem precisa ser algo macro, né? Não precisa ser algo grande. A gente pode começar devagarzinho, a gente pode começar conversando sobre isso com nossos amigos. Como eu sempre falo, grandes mudanças começaram com pequenas atitudes. Não precisa todo mundo criar um canal para falar sobre isso. Mas, caramba, falar sobre isso já é muito legal. Falar sobre um futebol alternativo já é muito interessante. Quando eu falei pela primeira vez que torcia para a Fiorentina, eu causei um impacto grande para meus amigos, porque todo mundo começou a ver quem era a Fiorentina. Seja para me zoar, teu time perdeu. Olha, teu time, sei lá, tá na zona de rebaixamento. Mas eu consegui despertar isso na galera, sabe? Eu consegui despertar existe um time na Itália chamado Fiorentina que meu amigo torce.
Agora eu vou procurar saber por que ele torce para esse time. E isso causa curiosidade, isso causa interesse, né? Isso muda a chave da pessoa, e faz com que eles comecem a se despertar. Um exemplo claro disso, nos tempos auges assim, de Milan e de Inter, que era a grande sensação, né? Todo mundo parava para assistir Milan e Inter no San Siro e tal. Poucas vezes a gente ouvia falar de gente que torcia para Roma, Napoli, por exemplo, Atalanta, né, que é a mais nova sensação. E hoje é super comum falar de Roma, de Juventus, páginas e mais páginas aí sobre Roma, Brasil, Juventus, Brasil, Atalanta, Napoli. E isso acontece, cara, isso muda, né, a forma que as pessoas assistem futebol, acompanham futebol, olham para o futebol, para o esporte em si, né. Eu lembro que de uma entrevista do Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, que a primeira vez que ele falou que queria colocar vôlei na TV, chamaram ele de louco, né? Falaram que ele estava viajando, colocar vôlei na TV aberta, como assim? E bateu recorde de audiência, né? Quando ele transmitiu a final da Superliga Feminina. Ele mudou a chave, né? Hoje a Band é sinônimo de transmissões esportivas, né? Marcou a minha infância, a minha adolescência ali, assistir campeonato feminino, futebol feminino na Band, me interessei por futebol feminino por causa da Band, campeonato paulista, enfim, NBA, NBB e outros campeonatos que a gente não tinha acesso, né? Eu faço das suas palavras as minhas, cara. Luciano do Vale é uma inspiração. Como eu falei, sou mais velho que você e, poxa, a década de 90, cara, o Luciano do Vale lançou o Show do Esporte, que era o domingo inteiro de esporte na TV aberta, cara. E às vezes atitudes simples, por exemplo, ao invés de promover um evento de verão no Rio de Janeiro conveniente, que é do lado, no litoral paulista, ele levar para Recife. Só isso já é uma atitude bem legal. O futebol feminino que você falou, não sei de que época que você via, mas poxa, ele foi o primeiro cara a colocar futebol feminino lançando a Cici. Hoje em dia muita gente nem conhece a Cici, mas jogava muita bola e não fosse a Band, muita gente talvez nunca chegasse a ver, né? Outro dia eu entrevistei o Miguel Ângelo da Luz, treinador da seleção de basquete de 94 e 96, a seleção feminina campeã do mundo, né? Medalha de prata em Atlanta. Não fosse a Band também, não teria visto quando era pequeno, cara. Então, uma dependência de TV aberta foi muito importante, mas é o que a gente falou, é o que você falou. A internet hoje em dia permite, você não precisa ter a torcida do Flamengo inteira do teu lado, mas encontrar amigos, gente com afinidade, e não precisa ser seu vizinho. Você pode torcer para o Napoli junto com amigos em Recife, Argentina, obviamente na Itália. E a coisa flui, porque já tem uma comunidade online, mas existe, né? Da mesma forma foi quando eu falava de Atlético Bilbao, né? Uma torcida pequena aqui no Brasil, mas pequena por um tempo. Acho que havendo uma continuidade da divulgação, tudo, claro, resultados positivos ajudam, mais adeptos surgiriam. Então, poxa, é o que você falou. Às vezes o fato de falar já é uma sementinha, é o que acredito nesse meu canal. Eu acho que botar uma luz em muita gente que estava tendo muito sucesso e ninguém tá vendo, ou gente que foi atrás desse sucesso e precisa às vezes de uma luz. Então me dá uma satisfação muito grande, ainda que pelo menos o projeto em YouTube seja bem novo, mas é um trabalho que eu faço há muito tempo e felizmente posso dizer que mantenho muitas boas amizades no esporte por causa disso, e querer sempre fomentar, querer sempre estimular, gastar energia de uma forma positiva, né? E isso não tem preço, né, cara? Porque eu imagino, eu conversei com o Eduardo, que jogou no Atlético, e, cara, eu conversei com o Paulo Henrique Nascimento, que é o jornalista aqui do Acre, e pra mim essas conversas, cara, elas são eternas pra mim, elas sempre vão ficar, além de ser eternas, porque tá na nuvem, né, tá na internet, mas é eterna também porque tá na minha memória, porque foram conversas que eu nunca ia noticiar pra mim, sabe? São conversas que nunca ia aparecer na TV. Eu tive que trocar ideia com
cara, diretamente como na fonte, de quem viveu, de quem teve a experiência, né? De quem estava lá. Um caso muito curioso que eu tive com o Eduardo, e até eu falei para ele na gravação, que teve alguns escanteios que ele foi cobrar no jogo do acesso aqui no Acre, no Florestão, que eu tava rouco, né? Eu tava gritando, eu acreditei muito naquele jogo, naquele acesso. E eu falava, Eduardo na área, eu gritei, mano, Eduardo na área, porque o Atlético tava com uma série de escanteios curtos, sabe? Que tava me enchendo o saco já. E eu gritei, curto é um crime, cara. Escanteio curto é um crime mesmo. Eu falei, Eduardo na área, eu acho que ele me ouviu, até perguntei pra ele quando eu gravei. Eu falei, Eduardo, você me ouviu? Você ouviu um maluco gritar, bola na área? Ele falou, eu devo ter ouvido, mas eu não sei se eu ouvi, se foi você, mas muita gente, na hora do jogo, a gente não escuta muito. E uma dessas bolas na área quase que saiu gol. O João Marcos desviou, eu lembro como se fosse hoje. Ele jogou na área, desviou no zagueiro, o João Marcos desviou e a bola vai na trave, assim, quase que saiu o gol do Atlético. E eu vibrei muito. Então são essas e outras histórias. Pô, você mais do que ninguém, que você tem um acervo de conversas com gente muito incríveis. Inclusive, eu tô maratonando seu canal. Eu tô começando desde o primeiro episódio lá que você postou. Tô vindo até o mais recente, só que você não para de postar. Você não para de conversar com gente, cara. E vai só acumulando conteúdo para eu assistir. E isso dá uma bagagem pra gente que pô, não tem como trocar, né? Não tem como substituir por nada. E é uma sementinha, você vê, eu cheguei até você através de uma pesquisa de um treinador específico. Então, viu como isso faz diferença? Viu como isso causa impacto? Por mais que a gente ache que não cause grande impacto assim, porque a gente é acostumado com coisas grandes, né? A gente é acostumado com números, né? Com coisas gigantescas, mas na verdade tudo começa de alguma coisa, de algum ponto, de alguém que olhe para aquilo e fala, isso aqui tem como seguir, tem como prosseguir, né? É curioso, né? Porque começar deveria ser o mais simples, mas é o que as pessoas menos fazem, né? E agradeço suas palavras, cara. Acho que o canal ele é um agrupamento de vários projetos que eu tinha, dentre eles um canal de Instagram chamado Esporte Feminino, que eu faço questão de divulgar a mulher brasileira no esporte. Por isso que eu entrevisto as jogadoras ao redor do mundo. Né? Poxa, você tem jogadora brasileira lutando pelo espaço dela em Israel, Camarões, Austrália. E é muito recente, mas, poxa, é uma sementinha, né? E acho que ajudar a dar essa luz é muito legal. E a gratidão do atleta também é muito bom, cara. Então, sim, vai impactando um, impactando dois, impactando três. E, claro, aí tem a disciplina, a continuidade disso que é importante. Acho que começar, claro, é essencial. Continuar é um desafio. Mas, pelo menos do meu lado, é algo que eu acredito há tanto tempo, cara, que não tem como descontinuar, não. Então pode acreditar que vai surgindo bastante conversa muito interessante. Até porque aos poucos as pessoas estão indicando também. Apesar de muito novo, o canal está indicando o canal, pessoas, atletas procurando, atletas sendo procurados. Ou seja, já tem um impacto positivo sim. Isso é inquestionável. Sim, com certeza. E tem muito mais gente que está indo também para fora, né? Tem um acreano, por exemplo, o Gabriel, ele é acreano, ele é daqui, ele tá jogando no futebol da Croácia. Eu tô tentando conversar com ele pra gente gravar já há um tempinho, só que aí na época que eu conversei com ele tava acertando o passaporte ainda, questão de o passaporte dele tava vencendo, ele acabou que não queria conversar naquela época porque não ia ter muito assunto, o futebol tava parado também. Então agora que voltou, ele dá para conversar com ele melhor. Teve o Matheus também, que agora foi pro futebol da Coreia do Sul. Tem muita gente também que a gente ainda não descobriu, né? Que dá para conversar, que dá para trocar ideia. Sem dúvida. Na minha lista tem... Devo conversar com um treinador brasileiro que comanda a ilha de São Cristóvão em Neves, o menor país aqui da continente americano. O cara, tem um histórico incrível, espero falar com ele logo. Léo Neiva. Poxa, o time está disputando a eliminatória da CONCACAF, já ganhou os 2 primeiros jogos. Uma ilha super pequena, impressionante. Estou tentando falar com um brasileiro que disputou a Champions da Oceania por um time de Papua Nova Guiné. Caramba.
Tô tentando falar com um brasileiro que defendeu a seleção do Timor-Leste. Cara, tem brasileiro em tudo quanto é canto e eu espero que tenha cada vez mais. E o canal acabe fomentando isso, porque tem espaço para brasileiro e seria bom, seja pro acreano, pro amazonense, pro paulista, enfim. É mais uma alternativa além do mercado que às vezes quase não existe, né? Acho que uma coisa que você falou até de em São Paulo é mais fácil, tudo. Talvez é uma imagem que se tem, né? Claro, é mais fácil para o jogador do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, mas são pouquíssimos times, né? Eu torço para a Ponte, não me era raro sair do estádio e ver jogador pegando o ônibus na saída, cara. Isso não é um nível de conforto que você imagine de um jogador de futebol passando na televisão, TV a cabo. Eu entrevistei outro dia o Serginho, que, cara, o cara é um ídolo da Bolívia, ídolo. Tá há 4 anos no Jorge Wilstermann. Ele praticamente largou a carreira aqui no Brasil, não tivesse chegado o convite para jogar lá. Isso que ele tinha passagens por Série B, Série C, times com calendário quase sempre o ano todo, mas é porque é difícil. E, poxa, é São Paulo, então o canal... Acho que só o fato, às vezes, de entrevistar um cara num país e permitir que um atleta dê um Google ou procure o cara no Instagram, me troque uma ideia e abra uma oportunidade, poxa, já é muito gratificante, sem dúvida nenhuma. Sim, cara, e eu acredito muito também, né, nessa mídia alternativa, né? Óbvio que a mídia tradicional, ela não vai morrer, é bobagem a gente achar que uma coisa vai substituir a outra, o rádio vai acabar por causa da TV, a TV vai acabar por causa da internet, não, eu acho que isso é bobagem, mas é importante ver que a mídia alternativa, se é que eu posso dizer jornalismo alternativo, né, entre aspas, jornalismo com muitas aspas, mas enfim, mídia alternativa é um termo melhor. O que a gente faz, que eu faço, que você faz, o Álvaro do Fiorentina Brasil faz, e muita gente faz, criando uma página no Instagram, no Twitter, propagando futebol, seja futebol feminino, masculino. Isso é uma forma de encher a internet, ou pelo menos colocar na internet coisas que, cara, você não vai acessar no IGE, por exemplo. Você não vai acessar no TNT Esporte, na página. A ESPN dá mais atenção, né, para esse tipo de conteúdo, mas, enfim, na home da ESPN não vai estar. Então, eu acho que é a nossa função também. Se a gente, e é uma outra tecla também que eu bato, né? Se você tem um conteúdo, se você gosta ou sabe falar de alguma coisa, cara, joga pra fora. Porque às vezes tem gente também que gosta da mesma coisa que você, mas por falta, não tem. Tantos anos eu fui torcedor da Fiorentina sozinho, sem ninguém pra chamar de amigo. Uma cara que talvez no Acre não tenha torcida, mas, poxa, a Fiorentina pra mim é um time relativamente popular, cara. Porque quando você era pequeno tinha Edmundo e Batistuta no ataque, cara. O Edmundo, por exemplo, é um grande responsável por eu gostar da Fiorentina. Então, por muito tempo eu fui sozinho, cara, da Fiorentina sem conhecer ninguém. Até que eu dei um Google lá e achei páginas de gente gostava da Fiorentina também. E agora eu tenho amigos que gostam da mesma coisa que eu, né? Então esse é o nosso papel e eu acho que é importante a gente fomentar isso justamente por causa de pessoas que estão aí procurando também sobre isso, mais sobre isso, né? Assim, até colocar mais do mesmo, não sei, talvez tenha mais alcance, talvez até seja mais visto, mas acho que não faça tanta diferença, né? Acho que é bem por aí. E, poxa, que Fiorentina tem uma história bem interessante. Futebol italiano tem uma história muito, muito interessante. Não que outros não tenham, né? Futebol em país muito tradicional tem cada história incrível, algumas absurdas. E tem conteúdo fácil na internet, né? Isso é bem legal, cara. Mas acho que a ideia... Bom, vai do que cada um gosta, né? Acho que não vale se sentir isolado e deixar de curtir ou procurar um conteúdo. Às vezes não precisa ser do Brasil, pode ser amizade de gente fora, por que não? Talvez o nosso idioma seja um pouco restritivo, pelo fato de ser falado aqui, Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste, sabe? Mas se for em outros idiomas, cara, o conteúdo que você vê de futebol em inglês, em espanhol, poxa, incrível, cara. Incrível, um acervo impressionante. Cara. Mano, e uma curiosidade agora pessoal mesmo. Como é que você faz para chegar em tantos jogadores assim, brasileiros? Pesquisando, por contato. Porque o Álvaro, por exemplo, você chegou através do polaco, né? Você consegue chegar em muita gente assim, tipo, uma pessoa vai indicando para outra, como é que você faz? Cara, começou mandando mensagem no Instagram falando, e aí, tudo bem?
Simples assim. Eu digo que quando a página, não que a página seja grande hoje, mas tinha 0 seguidores, sei lá, mandei pra 100, um respondeu. Boa, estratégia top. E esse um que respondeu, de repente quando eu falo com outros de novo, eu mando o vídeo do primeiro, aí outro responde. Por aí vai, cara. E a coisa vai indo. Tudo precisa de um começo, né, cara? Não tem muito segredo, não. Então eu falei, a internet hoje facilita muito, cara. Facilita muito. Sim. Mas como é que você faz pra chegar nesses jogadores? Você assiste? Então aqui no meu caso, cara, eu acompanho há muito tempo muita coisa. Muito dos papos com o atleta que eu faço, só pra não tentar evitar cometer uma gafe, eventualmente a gente comete, eu bato o olho só no histórico dele numa página de internet e pronto, mas tudo que eu falo de ligas, históricos, é que eu acompanho de tudo mesmo, cara. Que nem, eu não tenho, na conversa com o polaco, não teria falado tanto de futebol do norte se eu já não acompanhar, sabe? Não acredito que seja um repertório construído da noite pro dia. É um acúmulo de curiosidades, acho que isso é fato, sem dúvida nenhuma. O que facilita também na hora de procurar um atleta, lembrar de um clube específico, despertar a curiosidade de um caso. Por exemplo, eu falei com o Rafinha do Lao Toyota, que é o maior time do Laos. Pô, eu fui procurar especificamente na página do clube lá porque era um time que me chamava atenção, um time que atropela todo mundo lá. Assim como na Malásia eu procuro o jogador do Johor, que é o time do Príncipe, um time com muita grana. Você vê assim, é um futebol rico, mas o time lá tem uma estrutura absurda. É que eu ainda não consegui falar com ninguém de tão grandioso que já ficou o negócio. Mas é algo que é aquele negócio, né? Quando você gosta, você vai estudando e vai procurando e nem percebe o tempo passando. Da hora, mano. Mas o contato é super simples, é mandar um oi, tudo bem mesmo, cara. Eu fiz com o Eduardo para poder trocar uma ideia com ele e fiz com outros jogadores também. Aqui, alguns outros jogadores eu não obtive resposta, né? Ou ao menos não foi a resposta que agrada a gente. Tem muito disso também, né? Você mandar mensagem para alguém, o cara visualizar, não responder, ou às vezes responder e não tá a fim de gravar, e tudo bem também. Cara, faz parte. Acho que você dando continuidade no teu canal também, conseguindo atrair gente bem interessante. Poxa, eu vi umas entrevistas suas com... Eu gosto muito de música, né? Então, poxa, você acaba atraindo gente bem, bem interessante. Naturalmente, um vê, o outro ouve e vai abrindo porta, cara. A questão é não desistir mesmo. É persistência. Eu acredito muito nisso também. Eu lembro que quando eu comecei a fazer podcast, em 2018, cara, não tinha ninguém fazendo aqui, sabe? Hoje é muito, muito normal, hoje é muito comum. E eu falo isso, às vezes, tenho até que ter cuidado quando eu falo sobre isso, porque dá a impressão de que eu estou sendo soberbo. Olha, o cara está dizendo que foi o primeiro a fazer, mas não é sobre isso, é muito pelo contrário. Eu queria que tivesse mais gente fazendo quando comecei, porque para ter referência, né? Para ter, cara, como é que é fazer? E eu fui aprendendo, tipo, na marra, né? Porque as únicas pessoas que eu sabia que faziam não eram daqui, era de fora. Então, até eu encontrar uma identidade de programa, de como fazer, foi uma luta, assim, E é um trabalho constante também. Você vai aprendendo como chegar no convidado, como trocar ideia com o convidado, horário para gravar, né? Como eu falei, eu sou do Acre, então aqui são 2 horas de diferença. Uma vez eu gravei com um cara de Hong Kong. Agora você imagina o trampo, né? Eu tive que gravar de madrugada aqui para sair de manhã lá. Então, essas coisas assim acontecem. Você vai ocupando seu espaço devagarzinho. Você vai, aos poucos, as pessoas vão te olhando com mais respeito, né? Hoje, por exemplo, as pessoas me olham com respeito aqui. As pessoas me olham com um conteúdo interessante, né? E eu fico muito feliz porque é um trabalho que eu faço com amor. Então, quando a gente faz um trabalho primeiramente com amor, com humildade e ciente de que você está fazendo aquilo ali não pelo resultado, mas sim pelo prazer que dá a fazer, eu acho que tudo acontece de forma mais natural. Por exemplo, as grandes pessoas que eu troquei ideia e que eu tenho muito orgulho são pessoas daqui, cara. E olha que eu já gravei com gente muito, muito top, né? Eu gravei com o Brian Rizzo, que foi o cara que me inspirou a fazer podcast. E tantos podcasts eu não queria trocar ideia com o Brian Rizzo. Estou gravando com você agora, né? Que você é um cara incrível também pelo seu conteúdo. Mas a galera que eu cresci assistindo são o pessoal daqui. O Paulo Henrique Nascimento,
que a minha mãe é fã, né, pra você ver, cara, tanto que ele representa aqui para o nosso futebol. Eu gravei com o Ares Rocha, que é o apresentador do Jornal do Acre, que infelizmente esse papo que eu gravei com ele tá preso no meu HD, que o meu notebook queimou, ele tá preso lá. Mas eu tremi quando eu gravei com o cara, tremi na base. O cara é referência para mim na comunicação. Enfim, então a gente grava com gente que as pessoas olham assim, que é tão comum, são pessoas tão comuns, mas que para mim, e que para muita gente também, é uma baita de uma referência. Então, aos poucos, né, aquele velho ditado, né, que é um ditado que nunca vai morrer, né, que é de grão em grão a galinha de papo, né. Sim. E a outra, cara, de repente, na visão de uma pessoa é um desconhecido, mas para muitos é muito importante, né? Voltemos ao caso do Álvaro Miguel. O impacto regional dele é muito grande, então, poxa, é um conteúdo meu que eu tenho certeza que foi bem ouvido e visto aí, e que, cara, aqui, de repente, no resto do país ninguém tenha visto, mas aos poucos quem acaba vendo vai conhecendo e vai contando um pro outro, e para mim foi muito importante falar com o Álvaro. E, poxa, eu falei com vários jogadores que eu conhecia há muito tempo, gente que eu admirava há muito tempo, e, pô, a história dele é incrível, cara. Assim como muita gente acaba surpreendendo, até por falta de material, sabe? Sim. Por mais que a internet, como eu falei, seja muito boa, tudo, mas ainda existe uma precariedade de dados, tudo. A gente vai conversando, vai conhecendo a história pessoal, umas coisas incríveis, cara, incríveis. E isso, mais uma vez, é graças à internet, né? Acho que imagine, se você tivesse tentado fazer algo assim 15 anos atrás, teria que tentar uma vaga numa rádio, né? Será que haveria espaço? Sim, ele é muito mais difícil, né? Sim, e talvez hoje você consiga muito em breve um impacto maior do que numa rádio aí. Cara, você acredita que isso aí foi uma coisa que o Ares me falou? Porque não é que eu seja frustrado, eu não sou frustrado em não ter cursado jornalismo, mas assim, ficou um ponto de interrogação na minha vida. Eu falo ficou como se eu fosse, sei lá, se eu tivesse 50 anos, né? Sou novo ainda posso fazer uma faculdade de jornalismo. Mas eu meio que não quero, né? E aí quando o Ares me falou isso, foi um conforto para mim, né? Que ele falou que ele é um gigante do jornalismo. O cara apresentou o Jornal Nacional. Então, você imagina. E ele falou para mim, cara, que continua no teu podcast, continua fazendo o que você está fazendo, que você vai chegar em mais lugares do que você chegaria numa mídia tradicional. Uma coisa é a gente olhar para esses caras que já estão estabelecidos e admirar e querer a mesma coisa que eles. Mas se você for ouvir a história dos caras, o Ares falou que ele era bancário, ele não tinha nada a ver com jornalismo. Uma vez ele estava passando pela TV Acre e foi lá e pediu emprego. E entrou. Incrível, cara. Foi assim. A gente imagina que o cara, sei lá, estudou anos e mais anos e estagiou. Não, ele era bancário e estava sem rumo na vida, foi lá, conseguiu uma vaga e estudava administração, né, parece, se eu não me engano. E até que conseguiu entrar. E anos depois, que ele já estava na TV, trabalhando na produção da TV, sei lá, na redação, foi que ele começou, ele entrou na faculdade de jornalismo. Então, para você ver, são caminhos totalmente diferentes para coisas totalmente diferentes, mas que fazem total sentido, né, para a vida. E é muito bom ouvir essas histórias, cara. Nossa, eu me considero um privilegiado, assim, com 24 anos, ouvir histórias de muita gente diferente e que me ajuda e que eu trago até para minha vida mesmo, para minha vida pessoal. Histórias como a sua, de pessoas do Álvaro, são dois Álvaros, né? O Álvaro Miguel e o Álvaro Loguro da Fiorentina Brasil, que eu troquei ideia recentemente. E é muito legal ouvir essas histórias que faz com que a gente dá um gás a mais e renova a gente também, né? Sem dúvida, cara. O próprio ânimo que deu esse meu canal que leva meu nome me levou a criar canais também em outros idiomas, porque eu falo espanhol, eu falo inglês. E criei canal em espanhol e inglês e, cara, você vê que a mesma facilidade de chegar um oi, tudo bem, tem um olá, que tal, cara. Deu falar com o Gavilan, que foi um puta ídolo aqui no sul do Brasil, em espanhol essa semana. Deu falar com um jogador nigeriano que tá indo pra MLS agora, nos Estados Unidos, na Liga Norte-Americana. Da internet, cara, na base da raça, na vontade, vai indo, cara, e você vê que é sempre possível. É possível. E a outra coisa é a tal da globalização, né? Faz com que a gente fique em mais pessoas que, poxa, é incrível. Eu lembro da primeira vez que um ouvinte de fora do país veio falar comigo, que eu fiquei assim, perplexo, sabe? Eu fiquei,
Caramba, tem um cara lá da Angola me ouvindo. Sei lá, é louco isso, né? Você, você sabe que é possível, você sabe que é possível, mas quando você pensa nisso na prática, quando você, caramba, o cara tá me ouvindo lá da Angola, eu nem sei onde é que fica Angola, sabe? É longe, eu sei que é longe pra caramba. E o cara mandou uma mensagem dizendo que me ouvia, que era brasileiro, e mora na Angola já há 10 anos. E o cara me escuta desde então. E, pô, isso gera uma satisfação na gente incrível, né? Pra você ver. Basta a gente parar de olhar um pouquinho pra nossa caixinha e abrir um pouquinho, botar a cabecinha do lado de fora da nossa caixa, que a gente começa a ver quanto gente legal tem no mundo, né? Quanta gente com histórias legais tem no mundo. Enfim, é muito aprendizado que dá, é muito aprendizado possível, né? Ah, sim, sem dúvida. Até eu pego uma comparação que você falou. Eu, nos anos 90, aprendi a programar, fazer sites comprando revista na banca, cara. E aí eu comecei a fazer sites e falava de esporte, obviamente, porque é o que eu gosto. E eu, né, na época, nos anos 90, era muito comum ter a página não oficial de alguém, porque, cara, não tinha quase nada na internet, né? O atleta não tinha site. E eu gostava muito de tênis feminino. Eu tinha uma tenista chamada Helena Dockett, uma sérvia que tinha se naturalizado australiana, e eu tava acompanhando ela desde o juvenil, que eu via no Sport TV. Criei uma página lá. Cara, o que eu recebi de mensagem da Finlândia, da Sérvia, da Austrália, eu falei, cara, eu tinha 14 anos. Tipo, eu ficava impressionado, cara. Então, mais uma vez, o podcast, eu não sei quem, mas tem mais ouvinte nos Estados Unidos que no Brasil. Meu, como, eu não sei, mas tem. E é louco isso, né? A gente não tem noção. Além de a gente não ter noção, a gente não tem controle. Você publicou ali, cara, tá disponível para o mundo. O mundo pode te ouvir. Isso é louco também. Durante muito tempo, agora não, agora tá mais equilibrado, mas durante muito tempo, o meu maior público era fora do Acre, né? É aquele velho ditado, né? Que é santo de casa não faz milagre, né? Então, o meu maior público era de São Paulo, Minas, Rio, Rondônia. Era o meu maior público. No Acre quem me ouvia eram meus amigos. Só. Mas é bom, né? Os amigos ouvirem, né? Porque eu enchia muito o saco mesmo. Escuta aí, escutei meu podcast, escuta aí. E eu lembro, cara, hoje, sei lá, o Flow ajudou muito isso, né? Mas na época que eu comecei a fazer, eu tinha que explicar primeiramente o que era e depois ensinar o cara a ouvir. Ele não sabia onde clicar, como apertar, quanto tempo tinha de duração. E hoje todo mundo sabe o que é podcast, facilita um pouco pra gente, mas tem muita gente que ainda não sabe. Tem gente que acha longo, tem gente que acha curto demais, tem gente que quer pular. Então pra você ver, né, cara? E eu agradeço muito a Deus sei lá, e um pouco do meu potencial também de não ter desistido, porque motivos a gente tem muito para desistir, mas a gente continua fazendo e, pô, a gente vai subindo, né? Eu gravei com o Rogério Vilela, por exemplo, e ele falou, na própria gravação ele falou que o que pesou dele ter aceitado o meu convite, que ele recebeu vários convites, né? Ele é o Rogério Vilela, o cara do Mundo Canibal, comediante, tem um videocast agora muito em alta, e ele aceitar um convite meu, que são um podcast amador, sei lá, pequeno, de Rio Branco, foi exatamente o fato de eu ser do Acre, né? Ele falou que é um lugar que ele ainda não veio fazer show, que ele quer fazer show, e ele falou que isso pesou para ele. Então, você imagina, se eu tivesse desistido lá em 2018, 2019, eu não teria conversado com o Rogério Vilela, não teria conversado com você. A satisfação de saber que alguém no Acre tinha ouvido a minha entrevista com o Álvaro, tinha gostado, despertado a curiosidade também, foi um fator preponderante, não tem a menor dúvida, porque eu recebo uns contatos aí de agente, de jogador, de empresário, curioso, embora o canal seja bem novo, mas o teu, eu falei, poxa, que legal, eu vi teu conteúdo, gostei bastante, falei, tá aí um negócio interessante, porque a mídia regional eu acho muito legal, gosto muito quando eu viajo, quando dava pra viajar, né, enfim, chegar no lugar, ligar a TV, ouvir o rádio, é uma forma de se ambientar na cultura. Mas a mídia regional também, ela tem sua limitação, seja geográfica ou populacional. E com a internet hoje, vamos pegar o Whindersson, né, cara? O Whindersson Nunes.
Se não fosse a internet, ele estaria preso onde ele tava até hoje. O cara, pô, o Brasil inteiro conhece, boa parte do mundo conhece. Por que não o Jonathan Fernandes daqui a pouco? Amém. Tomara, que daí fala, pô, o Jonathan falou com o Jorge, o cara é o Jorge. É. Cara, você falou do Whindersson. O Whindersson, ele lançou um álbum de trap, né, recentemente, chamado Lil Indy. E tem uma frase que ele solta numa música que ele soltou lá, que eu achei incrível, e eu até adaptei ela eu troquei Piauí por Acre, né? Mas ele fala, numa parte da música que ele fala que as pessoas perguntam muito para ele a fórmula do sucesso, e ele pega e fala: nasce no Piauí, que eu te ensino como mais ou menos assim, eu não lembro agora da frase, mas sei lá, nasce no Piauí e vê como é que faz. Ou seja, é um pouco do é o oposto, na verdade, né? Você espera que o cara vai te dar uma solução, sei lá, 3 passos para alcançar sucesso na internet, arrasta para cima. Não, mas o cara tá falando que não tem fórmula. Qual a probabilidade de alguém do interior do Piauí, né, que não é a capital do Piauí, para do interior do Piauí, conseguir ter a notoriedade que eles têm hoje, né? Quais são as probabilidades? São mínimas, cara. Mínimas possível. E o cara... A gente pode pegar o exemplo, tipo, para falar de um exemplo local, o goleiro Everton do Palmeiras, né? Que ele é daqui, de Rio Branco, da Baixada da Sobral aqui. Para quem mora aqui no Acre sabe que a Sobral é periferia de Rio Branco. E o cara é campeão da Libertadores, o Palmeiras. Um dos maiores... Tem gente que considera o Everton como um dos maiores ídolos do Palmeiras agora. Por causa do Ele é o melhor goleiro do Brasil hoje, hein, cara? Exatamente. E o cara é de Rio Branco, o cara é do Acre. Qual a probabilidade de nascer sabe, de um cara daqui conseguir esse sucesso todo? Então é aquele negócio, cara, é determinação, sabe? É continuar fazendo. Tem uma coisa que eu sempre falava aqui no meu podcast, eu parei de falar um pouco, mas eu vou voltar a falar agora. E eu parei de falar exatamente porque soa um pouco de prepotência. É como se eu estivesse sendo prepotente, mas mais uma vez eu estou explicando para quem está ouvindo. Não é prepotência, gente, é confiança. O nome disso é confiança. É porque ser confiante virou prepotência, né, de uns tempos para cá. Mas enfim, eu não tenho dúvida nenhuma de que o meu podcast vai virar alguma coisa. E quando eu falo vai virar alguma coisa, eu não estou dizendo que vai ser sucesso, que vai estar nos top 10 do Spotify. Eu não estou falando isso. Estou falando que vai virar alguma coisa de relevância. E ele já tem relevância aqui no Acre. Mas eu acredito que ele pode ir além, sabe? Eu não duvido que eu possa ser convidado para dar palestra, trocar ideia com gente, que eu já fui convidado até para dar palestra, mas enfim, eu posso virar alguma coisa através de um conteúdo que eu criei, de um conteúdo que eu crio, e de forma independente aqui da minha casa, sabe? Com poucos recursos que eu tenho. Por quê que eu tenho essa convicção? Porque eu acredito no que eu faço, eu acredito no meu potencial. Talvez, se o Whindersson também não tivesse essa confiança que ele tinha lá, que ele achava que ele era bom, a ponto de ir para São Paulo sem dinheiro e passado fome, enfim, você precisa confiar no que você faz. É uma confiança que, sei lá, você não consegue explicar. Eu não consigo explicar porque eu tenho essa confiança em mim. É uma confiança que você precisa ter, porque senão você desiste, né? É só você fazer uma pesquisa rápida aí, de tantos podcasts que começaram nessa pandemia e acabaram. Muito canal no YouTube, podcast, enfim, conteúdo na internet que começa e acaba. E por que? É que às vezes falta um tema, uma predileção, alguma maneira que a pessoa continue, mas é que talvez as pessoas acham que vão criar, vai bater 1 milhão de cara. Não é assim, né? Acho que é uma cultura muito imediatista hoje em dia. Mas uma coisa interessante de estar onde você está, que é diferente de estar em São Paulo, por exemplo, talvez, me corrija se você discordar, mas a chance de você impactar mais gente ao teu redor e ganhar musculatura para ganhar mais notoriedade fora seja maior que em São Paulo, onde tem uma concorrência de conteúdo muito grande, de mídias, de conteúdos que te distraem, de coisas muito grandes ao redor, sabe? Eu concordo. Talvez o Whindersson estivesse em São Paulo, talvez não tivesse dado tão certo. Uhum. Tipo, ele encheu o saco dos amigos, tudo, forçou, assim como muito youtuber, muito instagramer por aí, blogueiros, que são de centros distantes. Então,
pode ser um bom caminho. Ainda mais que você, cara, você já conversou com as referências daí. Então, isso dá confiança, sabe? Você herda com muita generosidade uma bagagem muito importante que as pessoas têm e que ficam muito felizes de compartilhar, que é ainda que a minha bagagem para você tenha sido chegar e falar, bate em 100 portas perguntando oi, tudo bem, entendeu? Uhum. E além de acumular experiências, você também ganha uma casca, né? E não é qualquer coisa que vai te abalar, não é qualquer não que vai ou não aqui, beleza, mas lá na frente eu ganho sim de alguém e tá tudo bem. Tem um jogador do Atlético que eu tentei conversar com ele e, bom, ele não me respondeu, né? Mas aí o cara me segue, o cara acompanha as minhas publicações lá no Instagram, tudo que eu posto ele visualiza, enfim, mas ele não me responde, não sei por quê. Eu não vou falar o nome do cara por achar antiético, e eu achar que eu vou trocar ideia com ele. E aí eu cheguei no Eduardo e falei, Eduardo, tenta fazer a ponte para falar com esse cara, eu quero muito trocar ideia com ele. Nos bastidores eu te falo quem é. Mas... E aí o Eduardo pegou e falou, né? O Eduardo mandou a gravação que ele fez comigo pro cara, falou quem eu era, falou de onde eu era, falou até meu endereço pro cara. E o cara, tipo, cagou, sabe? O cara, beleza. Aí o Eduardo pegou e também ficou puto, falou, o cara não quer, ninguém vai forçar. Eu falei, não, nem precisa não, Eduardo. O cara não quer, pronto. Ninguém é obrigado a conversar com ninguém. Tá suave, tá ótimo. Mas uma coisa curiosa, cara. Eu, né, conversando com muito jogador, tem muito jogador que troca ideia, conversa, mas não grava porque é tímido. Tem muito, cara. Tem muito jogador muito tímido, cara. Não deveria ser, porque é uma profissão pública, mas tem muito jogador tímido. Não, e a gente entende. Tipo, eu entendi. O cara não quer conversar, beleza. Apesar de que eu vi gente que conhece ele, né, que conhecia ele na época que ele jogava no Atlético, que falavam que ele é meio que arrogante mesmo, ele é meio que nariz em pé, mas eu não conheço o cara, não posso fazer esse julgamento, né? Esse pré-julgamento. Mas acontece muito de histórias. Agora você imagina se eu recebo esse não no começo, né? E eu entendo, cara, quem começa a fazer um conteúdo e desiste. Eu entendo, apesar de achar que não é a melhor opção, não é o caminho. Mas eu entendo que gente que desanima no começo, porque ninguém escuta. Caramba, eu, no começo, cara, só quem me ouvia era eu e meus amigos. Eu próprio me ouvia, o meu editor ouvia e só. O começo é difícil, realmente, né? Mas você tem que continuar, cara. Se você realmente acredita no seu conteúdo, né? Veja a minha primeira entrevista. Entrevistei um jogador, cara, muito bom, de uma base muito boa, Danilo. Mas aqui no Brasil, ele acabou não ficando muito conhecido, mas hoje ele é um cara que está no Cazaquistão. Imagina chegar para os amigos e falar o seguinte, falei com um jogador no Cazaquistão, vem a entrevista dele. Você imagina. É um puta jogador, cara, um jogadorzão, mas, cara, aí vai muito daquele negócio que a gente fala, tem o rótulo, tem isso, tem aquilo, mas, cara, me abala, não abala. Cara, você pode adiantar aí algumas coisas, algum jogador que você tá marcado já para gravar, algumas coisas que a gente pode... E outra coisa também, uma outra pergunta em cima dessa, você pode deixar até de dica para quem está nos ouvindo, porque eu conheço plataforma para assistir futebol alternativo, eu conheço a MyCujo só, mas lá não tem, por exemplo, lá não tem a J-League, né? Lá não tem o campeonato chinês, pelo menos ainda não vi. Você pode deixar alguns sites que a gente pode assistir futebol mais alternativo, futebol de fora, futebol da Malásia, da Coreia do Sul. Site de aposta, cara. Caramba, site de aposta, verdade. Teve jogador, eu falei com Eli Sabiá, cara, um cara super conhecido aqui no interior de São Paulo. Foi pra Índia, ele falava, minha família me vê no Sporting Bet, cara. Caramba, real. E é um jeito legal, em qualquer sentido da palavra, de ver o jogo, pô, colocando um centavo lá, sabe? Sim. Esse é um caminho bem legal. Lá eu vejo primeira divisão do Japão, segunda, terceira divisão. Não especificamente esse site, tem uns outros também. Mas é muito bom pra ver. Cara, você vê futebol americano, basquete, tudo. Era isso que eu ia perguntar. Precisa criar uma conta só? Ou precisa pagar também? Não, cria uma conta e bota um depósito mínimo, que ele libera. Qualquer site aí. Tem outros caminhos, não legais, mas eu prefiro ver nesse que o sinal é bom, tudo, sabe? Claro. Tá, e a primeira pergunta que tinha feito é sobre jogadores que você pode adiantar, que já está confirmado, que você vai trocar ideia, você vai entrevistar lá no canal. Pegar a agenda aqui agora.
maior parte ainda não é tão conhecido, né? Porque até o foco do canal, né? Vamos ver o que eu posso mencionar. Falei do Diego Gavilan, que esse é conhecido. É até curioso, né? Em países menores, às vezes é mais fácil chegar num cara famoso. Por exemplo, um cara de um porte de um Diego Gavilan, jogador de seleção de paraguaia, ido no Grêmio, no Inter. Chegar no meu canal tem 2 entrevistas em espanhol. O cara topa. Aqui dificilmente eu conseguiria num cara do mesmo calibre, digamos assim, no Brasil, sabe? Sim. Cara, tem uma interessante também, em espanhol também. Eu vou falar com um menino que chegou do Paraguai agora em Cuiabá, que é o Alan Mendes. Da hora. Já chegou fazendo gol, tudo. E, poxa, eu acho que é um cara que tem um potencial de brilhar por aqui e até fora também. E talvez só a mídia cuiabana tenha visto até agora. É um papo muito em breve que eu vou ter. Tem vários aí, mas acho que são casos mais próximos, né? Porque eu falo com um jogador ao redor do mundo aí, mas esses são bem próximos até. Acho que são casos bem interessantes. Torcedores do Atlético como eu tem um pavor quando escuta Cuiabá, Arena Cuiabá, Arena Pantanal. Não, cara, mas é que mata-mata é cruel. Acho que já um resultado do time ter sido mais ou menos desmontado, né? O próprio Polaco falou e o Álvaro também que tivesse sido elenco da Série D teria levado. Certeza. E, nossa, como jogava aquele time, cara. Minha nossa, eu ficava vendo no aplicativo de esporte interativo, eu ficava bobo, cara. Porque eu falei pro Álvaro no começo da conversa, um time que joga bonito e traz resultado. Tem time que joga bonito e não traz resultado. A gente sabe alguns aqui do Brasil viraram motivo de chacota. Tem time que traz resultado e não joga bonito, que enfim, é objetividade. Mas os dois, pô. E saber que era um time super humilde, eu achava que tinha muito empresário por trás. Tinha uma puta grana. Não, muito pelo contrário. Sim. Então, é conversando que a gente conhece histórias incríveis, cara. E a minha relação com o Cuiabá é de amor e ódio, porque brincadeiras à parte, pô, é muito bom ver o Cuiabá na Série A, muito bom. É de encher os olhos de orgulho, assim, sabe? Porque a gente sabe que é um trabalho de gestão, sabe? É um trabalho de aos poucos. E claro, poderia ser a gente, poderia ser o Atlético, mas vai chegar. Chegou pro Cuiabá, vai chegar pro Atlético, vai chegar pro Rio Branco, vai chegar para outros times também. E vamos falar, chegou no Cuiabá sem depender da Arena Pantanal. Tem uma Arena Pantanal, mas não foi isso que fez a diferença, né? Sim. Por isso que eu falo que o futebol ele vai além das 4 linhas, né? E as 4 linhas é o resultado final, mas o trabalho que é feito lá atrás é todos o diferencial. Sim, tem o papo mais longo do meu canal, durou mais 3 horas. Falei com o Diego Jardel. Diego Jardel, que é o rei do acesso aí do Avaí, do Botafogo do Rio. Que tá hoje jogando no Agiman dos Emirados Árabes. Cara, ele rasgou elogios da gestão do Cuiabá, cara. Ele teve uma passagem muito breve ano passado, mas ele falou muito, muito bem da gestão. E eu que torço pra time que tá um bom tempo na Série B, cara, o Cuiabá podia muito bem ter subido antes, sabe? Elencos muito bons, muito bons. Mas enfim, Série B é difícil, cara. Série B se você não é um time gigante e em situação financeira relativamente boa, é difícil subir. Vamos ver, será que o Cruzeiro sobe? Será que o Vasco sobe? O Botafogo sobe? Não sei, cara. Agora aumentou mais ainda a competitividade para esses times, né? Sim, eu não me surpreenderia se nenhum dos 3 subisse, sabe? Nem eu. Não, e outra, Série B é muito difícil também por causa da questão logística, né? De viagens. A gente vê, por exemplo, o CSA de Alagoas. A dificuldade que o CSA teve de fazer viagens longas. E eu acho que é uma coisa que a gente vai enfrentar também se um dia a gente chegar na Série B em relação a viagens. Na Série C, o Atlético já sofreu, tem que pegar o Juventude lá no Rio Grande do Sul, o Boa Esporte lá no Rio Grande do Sul, no Nordeste, jogos pegando o Náutico lá em Pernambuco. Mas é algo que a gente vai ter que enfrentar, né? Se a gente quiser se manter numa Série B da vida, por exemplo. Nem a Copa Verde é fácil, cara. Exatamente. Eu tenho uma ressalva, né, na Copa Verde, né? Vou deixar o Brasiliense disputar uma Copa Verde. Meu Deus. Não, e a Copa Verde vai até Vitória, cara, no Espírito Santo, é extensão geográfica. Eu acho interessante por uma questão de futebol capixaba não aparecer muito, mas é uma extensão geográfica meio gigante, né? Eu acho que, enfim, a minha opinião é mais tradicional. Eu acho que cada região deveria ter, já tinha antes, né? Tinha Copa Minas Sul, né? Tinha o Rio São Paulo, enfim, tinha uns torneios regionais. É porque, pô,
Por que não faz um campeonato somente com a região norte? Tantos times legais que a gente não conhece, time de Tocantins, do Amapá, de Roraima, do Pará ali. Faz um campeonato somente com times da região norte, né? Mas, enfim. Nos tempos de futebol americano do Brasil, via lance, conversei com uns caras de uns times de futebol americano perto lá de Chapecó, na verdade no Paraná. Eles falavam da dificuldade logística de enfrentar um time em Curitiba, 10 horas de ônibus, sei lá. Eu falei pra eles, mesma coisa. Pô, por que você não queria dar um jeito de chamar a galera do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aí fazer uma liga do Extremo Oeste? Cara, criaram. Então acho que às vezes é questão de perguntar, às vezes é questão de falar. Porque, pra Chapecoense é difícil também, cara. Tem muito jogo cancelado, adiado, porque tem névoa. O avião não chega, né? Pô, pra Chapecoense jogar o Catarinense é difícil, cara. Quase todo jogo é no litoral. 6 horas de ônibus, 7 horas de ônibus. É o nosso Brasil, né? E eu acho, é por isso que eu falo, cara, a gente tem que dar crédito para esses times que fazem grandes campanhas, porque é dificuldade atrás de dificuldade. É incomparável a logística de São Paulo e Rio para essa galera que está mais no interior, né? Então, e outra coisa que a gente estava falando já, que a gente falou durante esse podcast inteiro sobre gestão. Como gestão é importante? A gente viu o Cruzeiro como o maior exemplo disso. Títulos e títulos e títulos e títulos. E de uma hora para outra, né? A gente sabe que não foi de uma hora para outra, mas enfim, de uma hora para outra ficou notório que o time estava em decadência financeira. E aí, o que adianta ter um bom elenco? O que adianta ter títulos e títulos, sendo que os salários dos jogadores são atrasados? O time não recebe salário há meses. A politicagem, a corrupção interna está grande. Então, o que aconteceu com o Atlético para ter dado certo foi primeiramente um início de gestão, né? Pagando dívidas, e o Atlético tinha dívidas e mais dívidas, montando um time no mínimo competitivo. Eu acredito que quando o Elias montou o time do Atlético, na verdade porque o Atlético, criando lá de 16, 17 é base. O Álvaro jogava, conhecia os caras desde criancinha. Mas, enfim, montando fazendo uma mescla ali de experiência e de veteranos e base para tentar ser no mínimo competitivo. E aí deu o que deu. Óbvio que é difícil manter, né? Mais do que começar um trabalho, manter ele é muito mais difícil, principalmente se tratando de região norte. Mas deu resultado. E por que deu resultado? Porque teve uma boa gestão. Então, assim como boa gestão dão resultados positivos, má gestão dá resultados sim, como do Cruzeiro, né? Um rebaixamento inédito para o clube. Assim, boa gestão nem sempre dá resultado positivo, mas no longo prazo, em algum momento, chega. Cuiabá. Má gestão sempre dá resultado negativo, cara, sem dúvida nenhuma. Sim. E aí eu devolvo uma pergunta para ti. Você vê na entrevista com o Álvaro, ele falou, ele não tocou o time com pouco orçamento por uma opção. Existia outro clube aí que tinha muito mais apoio. E eu jogo a pergunta, na verdade, ao que aconteceu em outros casos que eu comentei. Lucas do Rio Verde, uma cidade menor que Rio Branco, geograficamente tão isolada quanto, acho que mais isolada que Rio Branco, que não é capital, né, no norte do Mato Grosso. Mas o pessoal se uniu, montou um time muito bom, tudo bem, deu uma queda agora, mas conseguiu coisas incríveis numa cidade que mal tem aeroporto. Chapecoense é um time que praticamente faliu no começo dos anos 2000. A cidade se juntou e, poxa, hoje mesmo tendo acabado o time de novo em função de uma tragédia, ele volta a Série A com muito mérito. Daria pro Acre se juntar, cara? Daria sim, cara. É isso que a gente tanto fala aqui, né? Quando eu conversei com 3 jornalistas esportivos daqui, o Kelton Pinho, o Paulo Nascimento e o Duaine. Incrivelmente, os 3 parece que combinaram, falaram a mesma coisa, né? Falta gente que olhe pro futebol com mais carinho. Pro nosso futebol com mais carinho, com mais amor. Falta isso. Na verdade, falta olhar para o nosso futebol com respeito, primeiramente, né? Que nem isso tem, né? Olhar para o nosso futebol com respeito. Depois a gente começa... Essa é como se fosse um whey, tudo bem. É respeito, primeiramente, para depois a gente começar a falar de orçamento, de montagem de elenco. E eu lembro muito bem da Luverdense de jogar aqui. E, quantas vezes a Luverdense ganhou do Rio Branco, a torcida branca aqui do Rio Branco ficava puta com o time da Luverdense. Enfim, e
inesquecível, cara. A gente tá vendo aqui, por exemplo, não sei se você conhece, o Galvez. O Galvez é um super novo, né? O time do Galvez, que foi criado e, cara, criaram um CT, né? Estão tentando modernizar o CT, estão investindo na base, estão criando uma base, montando uma diretoria, profissionalizando os jogadores, dando um salário para os jogadores, tanto jogadores profissionais quanto de base, vendendo camisa, abrindo sócio torcedor. Falta isso, sabe? Falta olhar primeiramente o futebol com respeito e depois olhando para isso como um trabalho sério, para poder funcionar. E é isso que você falou. Nem sempre boa gestão vai dar resultado imediatíssimo, mas uma hora o resultado chega. Então, é uma construção, cara. É uma construção. Tem casos que você vai levantar em 2, 3 meses, mas vai ter casos que você vai demorar anos para construir, dependendo de como você quer que essa casa seja construída e o quanto que você quer que essa casa seja bonita e forte, né? Existem casas mais inabaláveis que as outras. Enfim, essa metáfora não foi muito boa, mas deu para entender. Mas eu botei o lobo mal para soprar as casas dos 3 porquinhos aí, né? Faltou isso. Não, mas faz todo sentido e eu deixo até uma dica aí, cara, de um conteúdo que eu gosto muito na Netflix, que não é futebol, mas acho que você vai gostar, não sei se você viu. É um documentário sobre um time de beisebol de divisões inferiores nos Estados Unidos. Não sei se você viu, chama The Battered Bastards of Baseball. Não tem nome em português, mas é um documentário de um time montado por um ator famoso no Hollywood, que era apaixonado por beisebol e quis montar um time amador. E aí você vê o que é gestão. É impressionante a história, é muito legal, vale a pena ver. Quem tiver curiosidade, é um documentário muito legal, feito em 2014, acho que entrou na Netflix faz uns 2 anos, já vi umas 10 vezes. Da hora. É muito legal. Gosto. Muito legal porque ele desafia justamente aquilo que a gente fala, por que não isso, por que não aquilo, por que não isso, e o cara consegue tudo. Então, não, tudo não, é melhor o pessoal ver, mas é uma história incrível, cara. Incrível. É inspirador. Foi uma coisa até que quando eu gravei com o Dwayne, ele falou sobre isso. Como o nosso futebol, ele sempre teve... ele sempre foi um futebol competitivo. Volta e meia tinha um time que surgia. Foi o Rio Branco, foi o Juventus, foi o Independência. Mais recente foi o Atlético. E aí, com o tempo, a gente passa muito tempo sem ter relevância no futebol. Até que vem alguém... e queira olhar para o futebol com respeito e pague a dívida do clube, vem um presidente, monte uma diretoria, monte um elenco, e aí começa um trabalho. Só que é aquilo que a gente já está falando já há um tempão, cara. Começar um trabalho é muito diferente de manter um trabalho, né? Começar um trabalho, quem realmente quer, dá para começar, né? Você começa a ver o que está de errado, corrige e começa alguma coisa. E esse começo pode ser incrível, né? Pode chamar a atenção, mas para manter é muito mais difícil. E eu acho que é isso que acontece com o nosso futebol. Vem alguém, volta e meia aparece alguém aqui, faz monta um elenco, monta um time, sei lá, paga a dívida dos clubes, dá um salário para os jogadores, atrai a galera, mas logo depois não se mantém. O Kelton já falou, o Kelton, que é um jornalista do GE aqui, ele falou que falta, inclusive é o título do podcast que eu gravei com ele, é esse o título, né? Falta para os clubes acreanos investir na base. É isso que eu ia falar, cara. Aí precisa de base, porque geograficamente está distante, trazer o pessoal tem um custo. Sim. E é o desafio do Ajax. Eu falei do Ajax, ele sabe que vai perder jogador sempre. Já que ele sabe que vai perder, que seja ganhando dinheiro. Mas e para repor? O Ajax B é um timaço, cara. E é preciso, né, cara, formar jogadores. Eu trabalho com uma moça, uma amiga minha, que o filho dela, ela joga na categoria de base do Galvez. Se tu vê, o menino é mó talentoso, cara. Ele tem muito talento. E eu torço muito por ele. Torço muito para que ele siga no futebol. Porque eu também já tentei ser jogador aqui no Acre. Fiz escolinha, depois fui pro Sub-15, disputei campeonato acreano. Depois eu tive um problema com o meu ouvido esquerdo. Eu passei 1 ano sem jogar. Perdi o time, perdi o tempo e pronto, não virei jogador. Talvez se alguém tivesse apostado, investido em mim,
tivesse me dado uma condição para que eu pudesse fazer tratamento e voltado e continuado. E muitos amigos meus também aqui que fizeram escolinha, que foram de base, tiveram lesões no começo. Pô, você ter lesão no começo da sua carreira, você ter uma lesão na base, cara, é muito complicado, porque você não tem estrutura, né? Você não tem uma estrutura do clube para te dar, para te manter ali, para te tratar, te dar um suporte para que você possa continuar fazendo seu tratamento, te dê uma renda. E, pô, é difícil. Então, eu acho que o que o Galvez tem feito aqui no Acre, eu acho que, espero que os clubes acreanos olhem para isso e queiram copiar também. Investir na base e montando um CT, dando estrutura para o jogador, que isso é muito importante. Eu acho que isso é um começo, sabe? Acho não, cara. Isso com certeza é. E até pro pessoal pensando em dinheiro mesmo, cara. Isso dá dinheiro. Quem quiser, pô, desenvolve o jogador e vende ele com um valor mais caro, porque ele já vai estar mais maduro e mais bem moldado, sabe? Dá pra fazer, cara. Cara, eu acho que é isso, né? A gente, não sei se tem mais algum assunto pra gente conversar, mas... A gente pode prolongar por muita coisa, mas pode ficar para um próximo papo. Quem sabe no futuro aí, os nossos canais estando bem, sustentando a gente direitinho, a gente não faz em loco, hein? Não, assunto nunca morre, né? É muito bom que nunca morra, que sempre tem mais motivos pra gente voltar a conversar, né? Sem dúvida nenhuma. Tem uma deixa aí pra gente voltar a conversar. E agora que a gente tem um contato de um do outro, a gente volta e meia, a gente pode trocar ideias sobre isso. Eu quero que você me passe alguns contatos também. Pra trocar ideia. Jorge, mano, quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite. Eu sempre agradeço muito quem aceita gravar comigo, porque tempo é algo primordial, né? Tempo é algo riquíssimo. Então, quem põe tempo para trocar ideia com alguém, para mim, já é alguém que mereça agradecimento. Então, quero te agradecer muito por você ter se disposto a trocar uma ideia comigo. Sou fã, virei seu fã, acompanho seu trabalho, continuo acompanhando. E esse é o seu lugar de fala, né? Fique à vontade para você falar o que você quiser, mandar abraço, mandar recado, deixar suas redes sociais, te divulgar, fique à vontade. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite. Já falei que foi com muita satisfação ver aqui um canal, pelo menos no YouTube, né, nesse formato, essas entrevistas que eu tenho feito ainda muito recentes, muito breves, enfim. Já tem gente demonstrando interesse, como você demonstrou, e que também faz um trabalho bem legal. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande estar aqui na plataforma e te desejo muita sorte também, cara. Eu falei, é mais simples do que a gente imagina, mas claro, exige disciplina. E o que eu posso falar é, seria bem interessante ter bastante gente seguindo aí, curtindo o conteúdo, indicando gente. Sempre seria e será uma satisfação divulgar acreanos aí de sucesso ao redor do mundo. Então fica aberto o convite. Jorge Cadouac em qualquer rede social. Pode me seguir, trocar ideia, todos são bem-vindos. E mais uma vez, agradeço o convite e espero que consiga trazer muita gente interessante para ter um papo leve, descontraído e interessante como foi esse que a gente teve hoje. Da hora, mano. É isso. Boa noite. Vá descansar, que aí já é do quê? Vai dar 11 horas, né? Vai dar 11, mas a noite é uma criança, rapaz. A noite é uma criança, com certeza. Tamo junto, mano. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal.